Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas, é claro. E aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Muita gente me pergunta a respeito do nosso livro Ho'oponopono. Nós temos 2 livros de Ho'oponopono. Primeiro, é um livro completo, tem tudo sobre o Ho'oponopono. Segundo, é o livro de limpeza das energias ancestrais. É um manual também para limpar a ancestralidade. 2 livros importantes dentro da área de Ho'oponopono. Nós temos também aplicativo gratuito e nós temos um canal no WhatsApp, você vai ver o link aqui embaixo. E nesse canal nós temos mensagens diárias abordando vários temas relacionados inclusive a Ho'oponopono. Hoje eu venho aqui falar de uma experiência que talvez nesse momento de compartilhar ela com você, você possa até olhar a necessidade de realmente fazer o Ho'oponopono ou mesmo a prática da oração ancestral, que eu falo muito em meus vídeos. Oração ancestral ou oração original do Ho'oponopono é uma tremenda de uma oração. Ela movimenta muita energia, ela realiza um trabalho de limpeza assim incrível. E a gente precisa ter consciência de que nós temos uma correlação com toda a nossa ancestralidade. A ancestralidade ela está presente na energia do nosso sistema familiar, está presente aqui, dentro de nós. Eu vou dar alguns exemplos práticos para você entender como é importante a gente realizar a oração ancestral. Um deles foi uma jovem que chegou no nosso consultório, falta de ar constante, já tinha ido até no médico, um pneumologista, que deu corticoide para ela, que é algo importante para liberar os pulmões, e assim mesmo ela continuava. Inclusive, ela estava ganhando peso, porque os corticoides, eles acabam fazendo você reter líquido no corpo. E aqui estava sendo 2 problemas, né? Não acabava com a falta de ar e o problema da questão de reter os líquidos, inchar. Ganhou 10 quilos. E nós conversamos, ela falou, Dr. Paulo, eu acredito que seja de alguma coisa de cunho emocional, não é possível. Bom, depois que o médico fez todos os tipos possíveis de diagnóstico, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, nada se encontrou. Ela foi lá e nós começamos, vamos fazer oração ancestral? Porque se tiver alguma coisa relacionada à emoção, à infância, alguma coisa assim, de repente isso vem à tona. E ela falou assim, como que eu faço, Dr. Paulo? Olha, a oração ancestral sempre é pela manhã. Sempre você tem que realizar pela manhã. Nunca no período da tarde ou à noite. Raros casos. Esse foi um caso raro. Eu falei, faz à noite. Mas só faz 3 dias à noite consecutivamente, depois você volta aqui. E ela fez. E ela sonhou. Ela sonhou que ela estava dentro de algum lugar escuro e ela batia na porta para sair. E ela me confidenciou isso numa das sessões e me falou, eu não sei o que é, Dr. Paulo. Eu falei, pergunta para tua mãe se não tem algum segredo do passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás com você e nada foi falado. E ela contou para a mãe e falou para a mãe. E a mãe então chorou e falou assim para ela, minha filha, na verdade assim, você ficava com o seu avô em casa, como você era muito bagunceira, o seu avô muitas vezes colocava você dentro do armário. Quando eu percebi isso, nunca mais eu deixei com o avô. Mas você ficava lá dentro do armário, presa durante 2, 3 horas. Isso causou um impacto dentro dela, um trauma, que quando ela atingiu uma idade adulta, se esqueceu do trauma, mas o gatilho estava lá. Apertou o gatilho, acessou tudo aquilo novamente. E tudo isso por quê? Por causa de uma oração ancestral. Agora, a gente fez aqui uma regressão até o momento da infância. E se a gente fosse compreender melhor os nossos ancestrais, será que o que os nossos ancestrais viveram lá atrás tem um impacto aqui sobre nós? A resposta é tem. E muitas vezes a gente tem várias consequências que são desconhecidas. Você não sabe de onde é, de onde veio isso. É claro, a gente precisa separar
coisas que são de uma natureza, coisas que são de outra natureza. Aqui a gente precisa entender o seguinte: tem coisas do nosso sistema familiar, dos nossos ancestrais, essa energia ela está presente no nosso dia a dia? Está. E quando perturbada essa energia, nós colhemos os malefícios. Vou dar alguns exemplos para você ficar bem claro. Eu escolhi 5 aqui, que esses 5 têm a ver com pacientes no qual eu me defrontei com isso e utilizei a oração ancestral não para reconhecer, mas sim para limpar o sistema. Aquele primeiro caso é um reconhecimento, o restante é limpeza. Então vamos lá. Primeiro, eu tinha uma paciente que chegou aqui, ela tinha muito medo, muita ansiedade e ela tinha até aversão a alguns países. Se você falasse conflito, guerra, ela ficava com falta de ar. E a gente não sabia o motivo. Fomos fazer oração ancestral para diminuir tudo isso. E acabamos entendendo que na linhagem ancestral dela, ela vinha de uma linhagem ancestral que vinha lá da Polônia, país de guerra, né? Teve conflito. E na geração antiga teve esses processos, a guerra, o conflito. Na geração mais nova, nós não temos geração de conflito. Para nós, somos da paz. Mas aquela energia de tudo que os nossos ancestrais passaram, no deslocamento, no sofrimento, no medo, na ansiedade, o que eu vou comer hoje, o que eu vou fazer hoje, o meu trabalho. Ou seja, quando nós temos guerra e conflito, nós somos levados à sobrevivência. O resto a gente esquece. A gente só pensa em sobreviver. E de repente, essa energia ficou no sistema. E ela tinha todas essas consequências. Quando fez oração ancestral, durante um determinado período, se dissipou. Segundo, eu tinha uma aluna que ela tinha um medo inexplicável. Ela tinha medo de perder as pessoas. Tinha dificuldade, muitas vezes, até de enfrentar algum luto. O medo era tão presente e psicologicamente não tinha nada. Os pais ainda eram vivos, os avós eram vivos, mas alguma coisa estava errada no sistema. Ela fez oração ancestral, vimos então a história ancestral. E o que ela tinha? Perda de pessoas lá atrás, na linhagem mais distante, com traumas de perda de pessoas. E essa energia ficou no sistema, ela absorveu e disparava esses medos inexplicáveis. Porque todo medo ele tem um ponto de origem. Hoje eu estou mostrando para você o inusitado, aquilo que você fala assim, eu não sei a origem. Muita gente chega no canal e fala, Dr. Paulo, eu tenho medo disso, medo daquilo, mas é um medo inexplicável, não consigo falar o porquê. Aí a gente vai analisando, você encontra lá o caminho certo. Você encontra lá o que está disparando, a origem, tudo aqui, ó. Mas de repente, quando é inexplicável, são coisas lá de trás. Perfeito? Muito bem. Ficou no sistema ancestral, na energia ancestral. Terceiro, sentimento de insegurança. Do nada a pessoa sente um sentimento de insegura. Outra aluna assim, do nada, insegurança total. Mas não é uma insegurança assim comum que nós sentimos costumeiramente com algum desafio, algo novo que aparece na nossa vida, que é comum a gente sentir isso. Não. O dela era a todo momento, vinha uma insegurança, sabe, um sentimento de impotência. O que ela teve lá atrás? Ela teve, não na linhagem agora, mas os efeitos ancestrais. Teve muito abuso e violência com os ancestrais dela. E esses abusos e violência ficou com a energia retida, passada de geração em geração. Isso acontece. Aliás, não só acontece com isso a energia, né? Acontece até com os costumes, com as tradições de família, os segredos de família, as exclusões de família. Isso fica no sistema. E teve uma outra pessoa que chegou para mim e falou assim, Dr. Paulo, eu sinto assim, sabe quando a gente sente, eu não sinto que eu pertenço aqui, não sinto que eu pertenço à família, não sinto que eu pertenço ao mundo, parece que eu estou excluída. E ela tinha uma baixa autoestima gigantesca.
E aí o que aconteceu? Nós percebemos que a linhagem dela lá atrás sofreu o quê? Racismo, discriminação. E essa energia ficou no sistema por gerações e gerações. E aqui reflete o que a gente chama de ecos dos traumas. É um eco do trauma. Sentiu lá e a dor vem aqui para frente. E aí a pessoa sente que ela não pertence. Porque a discriminação e o racismo evoca esse sentimento de eu não pertenço. Evoca a exclusão e acaba com os nossos valores. Por isso a autoestima despenca. Deu para entender? Tinha uma outra paciente que ela tinha ansiedade. Tinha medo de desastre. E era interessante isso. Já era um senhor de idade. Ele era um acumulador. Ele guardava tudo. Acumulava de tudo. Mas não porque os pais tinham passado por algum trauma ou alguma dificuldade financeira, o que geralmente é comum, né? Eu acumulo porque nós passamos uma pobreza, uma dificuldade, eu acumulo. Nesse caso não, eu estou falando das exceções. Então, o que aconteceu? O que será que tinha acontecido? Bom, primeira coisa, nossa geração, é claro que a gente tem uma geração que já tem um bom poder aquisitivo, a gente já tem acesso a trabalho, a gente tem acesso à educação, a gente tem acesso a melhorias, a uma saúde um pouco melhor. Lá atrás a gente não tem muita coisa disso. As oportunidades eram mais difíceis, o dinheiro era mais difícil. Hoje a gente tem uma globalização, tudo é muito mais conectado. É diferente, as oportunidades aumentaram muito, né? Só que lá atrás, gerações e gerações sofreram desastres naturais, passaram fome. Muitos tiveram que migrar, teve muita seca, muita inundação. Então lá atrás eles sofreram. É o eco do sofrimento lá de trás. E aí vem tudo isso para agora. Então a pessoa fica com medo de não ter. E aí ela fica na compulsividade de acumular as coisas. Acumula um negocinho, outro. É um medo interno, é um eco do passado. Para isso a gente faz oração ancestral. Olha que interessante, né? É algo que muitas vezes está muito presente no Ho'oponopono, mas as pessoas não falam porque o Ho'oponopono em si, lá no Havaí, ele era usado para várias situações. Era usado para a limpeza das memórias erráticas, dos ecos mesmo de traumas, ecos de coisas que não foram suficientemente bem elaboradas. E aqui então a gente precisa fazer esse trabalho. A gente usa oração ancestral não só para isso que eu falei, mas a gente usa a oração ancestral, por exemplo, para vícios, seja qual for, seja álcool, drogas, compulsão sexual, jogo, o que for, a gente usa a oração ancestral para a família. Não estou fazendo por mim só, estou fazendo por todos que estão aqui na minha árvore. Isso é muito importante, a oração ancestral. Tem a oração do perdão Kahuna também, que é usado para momentos específicos. E a gente faz para cura emocional, para doenças que são doenças hereditárias. Eu já vi pessoas que tiveram artrite. Artrite é uma doença que não tem cura. Você toma um medicamento, toma um suplemento natural para diminuir a inflamação, para melhorar as consequências, mas a causa em si é desconhecida. Uma pessoa fazendo um protocolo, que a gente tem um protocolo de cura, ela utilizou esse processo e, através até de exames comprovatórios, viu que a artrite dela simplesmente sumiu. Então, era uma coisa ancestral. Nós temos as doenças ancestrais, hereditárias, nós temos os vícios que eu falei, nós temos também vários outros processos que são ancestrais. E a gente precisa fazer a limpeza. E a gente tem protocolo para isso. A gente faz, geralmente, oração ancestral, oração do perdão de manhã, Ho'oponopono à noite, né, para alguma situação específica. Por exemplo, vamos supor que é uma doença. Deus limpa em mim tudo que impede a minha saúde perfeita. Se é um vício, Deus limpa em mim
todas as raízes do vício. Se é o vício do meu filho, Deus limpe em mim todas as raízes dos vícios do meu filho. E fala o nome dele. A gente tem um processo completo para atingir aí a cura, a melhoria, né? E temos que fazer toda semana, eu geralmente nomeio sábado, para fazer o quê? Os 12 passos de cura do Ho'oponopono. Você sabe quais são os 12 passos? Ah, Dr. Paulo, eu sei. Ótimo. Você tem um livro? Tenho. Perfeito. No livro, eu tenho lá os 12 passos. Eu acredito que é o único livro que tem os 12 passos de cura tradicional do Ho'oponopono. Tá? Então nós temos esse nosso livro. Nesse livro, eu explico os 12... Eu discorro os 12 passos como você tem que fazer. E no nosso canal WhatsApp, nós temos uma imersão. O que é uma imersão? Você recebe uma apostila, se você não tem um livro, oração ancestral, oração do perdão, os 12 passos do Ho'oponopono, e os áudios eu explico o que você está fazendo em relação aos 12 passos. Primeiro passo é uma oração de abertura, é uma preparação, você tem que fazer assim, você tem que se sentir assim, você tem que pensar desse jeito, você tem que falar assim, essas são as palavras. Então, Paulo, tem uma palavra que eu não entendi aqui, eu explico aquela palavra. Por quê? A gente precisa entender o seguinte, de uma vez por todas, né? Eu vejo muita coisa aqui que foge à minha compreensão. Por exemplo, eu vou lá, a pessoa fala assim, olha, põe um copo d'água debaixo da cama, reza não sei o que lá e vai acontecer. Mas peraí, qual que é o fundamento? Não funciona. Por que o copo debaixo da cama? Por que não pode pôr em cima? Por que eu não posso colocar aqui do meu lado? Por que eu não posso impor a mão no copo? Eu tenho que tomar água de manhã? Não tenho? Tenho que jogar fora? Por que tomar água? Mas se ele está embaixo, e as energias que tem embaixo? Mas não é energia em cima? Ninguém se pergunta nada. Você já percebeu isso? Todo mundo vai lá, parece um robozinho, né? No desespero, você põe o copo debaixo da cama, reza, e aí? Ninguém fala absolutamente nada de como funciona a coisa. Para mim tem que ter um como. Eu não posso fazer uma coisa que eu não sei como. E aqui o processo de cura dos 12 passos, que é o Ho'oponopono integral, eu explico passo por passo, vírgula por vírgula, para você entender o que você está fazendo. Não posso chegar e te dar uma coisa que, primeiro, você não vai entender o que está fazendo e eu jogo para você e falo assim, faça. Faça porque você vai ver a cura. Não tem isso, né? Então, a perspectiva é aprender. Então, você vai lá, você tem no livro, compra a imersão é R$20, você compra a imersão lá, você escuta os áudios, são 10, 12 áudios, você vai escutar, vai entender, tem vídeo explicando, tudo perfeito. Para quê? Para você fazer da maneira certa. É bem simples. Agora, precisa disso. E aí, se você tem algumas características que eu citei, medo, ansiedade, aversão a algum povo antigo, alguma nacionalidade, se você tem medo inexplicável, se você tem essa senso de acumulação, às vezes tem essa sensação de não pertencer, de exclusão, insegurança do nada, coisa assim do nada, que não tem motivo. Que tudo tem motivo, tudo tem. Mas quando você tem aquela sensação do nada e vai investigou e não viu absolutamente nada, pode acreditar, é alguma coisa ancestral. Nesse caso, faz a oração ancestral, a oração do perdão. Então, segue as dicas para você, eu espero que seja proveitoso, né, nesse trocar aqui de informações. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Se você deixar dúvida aqui no comentário, é bem provável que no próximo vídeo eu faça alguma coisa em relação à sua dúvida. Isso incentiva a gente a começar a colocar em prática, responder as questões mais profundas. Tem perguntas que já foram respondidas. Então, se você tiver a pergunta aqui, a gente vai lá, procura o vídeo e até te passo o link aqui. E se não foi respondida, vamos fazer isso no próximo vídeo, tá bom? Eu agradeço a tua presença aqui, claro. Vem participar da nossa comunidade e eu encontro você no próximo vídeo. Então, é claro, aloha! Olá, seja bem-vindo e deixe-me te apresentar as nossas imersões. O que afinal são imersões? Bem, são aulas breves, um mini curso, mas com um diferencial. São rápidos e vão direto ao ponto.
Tem soluções práticas e muito realistas. Tudo muito bem focado e bem estruturado. São videoaulas ou audioaulas pré-gravadas. Você faz no seu ritmo, no seu tempo. Se você procura hoje decidir por algo, resolver uma questão ou mesmo solucionar um problema, esta é a melhor opção para você agora. São 4 imersões disponíveis até o momento. Primeiro, as chaves da prosperidade. São 10 dias de aprendizado financeiro bem prático. Você vai arrumar a sua vida e fazer as pazes com dinheiro. Tem procrastinação, uma imersão para organizar aí a sua vida. Chega de deixar as coisas, ou mesmo a sua vida para amanhã. Porque afinal, a sua vida acontece agora, nesse momento. Temos também a imersão Renda Extra, onde explicamos passo a passo como fazer seu plano de negócios. Assim, você vai acertar no alvo e criar a independência financeira. E nossa última imersão, os 12 passos de cura do Ho'oponopono tradicional. Você vai aprender passo por passo como realizar a cura de doenças emocionais, físicas, vícios, desacordos em família e repetições que vêm ocorrendo em sua jornada. Tudo com a extraordinária técnica do Ho'oponopono. Tudo bem simples, bem prático e funcional. Sem contar que temos mais de 20 cursos terapêuticos também. E os cursos são de profundo impacto e têm o poder de mudar a sua vida, a sua percepção do mundo, além de te proporcionar uma incrível transformação para a sua jornada, para a sua vida. Vem participar conosco. Peça informações aqui no nosso canal WhatsApp. Nós temos 40 anos de experiência na área da saúde para compartilhar com você. E a grande novidade, agora você pode fazer a sua imersão a qualquer momento, qualquer lugar. Ela está em nossa plataforma de cursos. Basta realizar o pagamento e você terá acesso a todo o conteúdo, sem precisar esperar nem mais um segundo. Então, vem conosco.